A resenha do livro de hoje é sobre o livro Casa Velha, de Machado de Assis. Ele faz parte da coleção Machado de Assis Romances Machadianos, tá? Esse aqui é o volume 6. E ele faz parte de uma série, né, de e-books do Kindle. Então, se você tiver Kindle ou se você tiver conta na Amazon, você consegue ter acesso a ele pagando super baratinho ou até mesmo lendo de graça, tá bom? Ele foi lançado em 2015, ele contém 189 páginas e o gênero dele é ficção e romance. Casa Velha é um romance de Machado de Assis publicado em folhetins na revista Carioca, Estação de Janeiro de 1885 a fevereiro de 1886. A primeira edição saiu em livro em 1943, graças aos esforços da crítica literária Lúcia Miguel Pereira. A edição contou com a introdução crítica da estudiosa e com a ilustração de Santa Rosa. Embora tenha sido publicado na fase dita realista do autor, supõe-se que Machado de Assis tenha aproveitado, o material não publicado na sua fase romântica. Eis porque a obra caiu no esquecimento, ainda não tendo, sido resgatado. O livro é narrado por um padre, que investiga documentos sobre o primeiro reinado na residência de um falecido ministro. O livro se debruça sobre a furtiva paixão entre o herdeiro Félix e a agregada da casa, Lalau. A história se passa no Rio de Janeiro, em um período próximo a 1839. O padre inicia sua preparação fazendo pesquisas, recolhendo materiais necessários e assim descobre uma casa onde poderia consultar periódicos e manuscritos que seriam valiosos para o seu trabalho. A questão é que essa casa pertencia ao ex-ministro, e agora ela era habitada por sua viúva, a esposa, a dona Antônia, e o seu filho Félix e os agregados, como a jovem Lalau. Com seu jeito manipulador e carismático, o padre se aproxima dos moradores do local. Ele acaba conquistando, a confiança da viúva e se envolve nas tensões familiares da casa, evidenciando certas contradições da formação da sociedade brasileira. Assim, ao longo da obra, é possível notar que um enredo gira em torno da história, de amor entre o herdeiro Félix e Lalau e os seus desdobramentos, e intrigas. O romance entre os dois é criticado por Dona Antônia por conta das suas condições sociais da jovem. No caso, como ela é de uma família benquista, ou ela é viúva de um ministro e tudo mais, ela não quer que o filho dela se case com qualquer uma, Para vocês entenderem, gente, ela chega ao ponto de inventar que eles são irmãos só para poder separar eles, No caso, eles são um casal super apaixonado. O Félix decide que vai se casar com a Lalau, mesmo ela sendo uma moça de origem simples e tudo mais, mas ele realmente se apaixonou por ela de verdade. O Félix e a Lalau acabam se afastando após a mentira, da dona Antônia, que continua com o plano de mandar o filho à Europa e a convencê-lo a se casar com Sinhazinha. Sinhazinha, gente, é uma moça de origem nobre, também moradora do Rio de Janeiro e tal. A família deles se conhecem desde sempre, então ela quer muito que o Félix se case com essa moça. A este ponto, o padre ele já tinha terminado os estudos na biblioteca do ex-ministro. Era seu último dia ali quando ele encontrou um bilhete, o que fez procurar a tia de Lalau, a Mafalda. Ele contou a ela o motivo do rompimento, de Lalau com os moradores da Casa Velha. Porque o que acontece? A Lalau, ela estava morando lá na casa com a dona Ana e o Félix, Eles tinham um relacionamento, mas era tudo assim às vistas da família, tudo mais, tudo muito respeitoso.
E assim que a dona Antônia inventa que eles são irmãos, o Félix fica doido com isso, né? Porque, tipo assim, ele ama muito a Lalau, ele não aceita isso. E a Lalau, ela simplesmente termina com o Félix sem nem contar pra ele o motivo de fato. Ela simplesmente pega as coisas dela e vai embora pra casa da tia dela, Mafalda. O padre, né, ele acaba descobrindo na biblioteca alguns bilhetes, algumas cartas antigas, né? E aí, com isso, ele procura a tia da Lalau, a Mafalda, e conta pra ela o mal entendido. Nesses achados, né, que o padre teve, ele achou, como eu disse, ele achou cartas e bilhetes, achou até uma fotografia. E o que acontece? O ex-ministro, né, que é o marido da dona Ana e pai do Félix, teve um caso extraconjugal com a tia da Lalau. E a tia da Lalau engravidou, sendo que essa criança morreu aos 4 meses de idade, né? Ou seja, não tinha nada a ver com a Lalau. Por sinal, a Lalau já era até nascida na época que ocorreu isso e tal. E aí, o que acontece? O padre tenta reatar, né, o romance do Félix com a Lalau, já que eles não são irmãos. O Félix fica muito agradecido pelo padre e tudo mais. Por sinal, o padre até conta também pra dona Antônia, achando que ela não sabia, achando que ela tentou realmente ajudar o casal e tal. Pra vocês verem como essa mulher foi uma víbora, gente. Ela ainda contou, ela inventou essa mentira pra menina, pra todo mundo, né, da casa, dando uma de que tava muito triste, que tava fazendo isso pra defender a menina e tal, porque seria pecado 2 irmãos se casarem e tal. E depois ela confessa pro padre que ela sabia de toda a verdade, que a Lalau não era filha do marido dela, que ela só inventou isso porque não queria que o filho dela se casasse com ela, né? Bom, gente, o que acontece depois disso? A Lalau não aceita ir pra casa da família do Félix. Ela acha que, tipo, que aquilo... o que aconteceu, mesmo ela não sendo filha do ministro e tudo mais, que de certa forma o ministro desonrou e envergonhou a família dela, né? Com aquilo que ele fez com a tia dela, de ter tido um caso extraconjugal, ter engravidado a tia dela, não ter assumido a criança e tudo mais. E que por isso ela nunca se casaria com o Félix, né? Que era filho de um traidor, digamos assim, né? Que envergonhou a família dela. A dona Ana acaba se sentindo muito culpada ao ver o filho dela, tipo assim, o filho dela entra em depressão, fica muito mal, ele passa muito tempo ainda correndo atrás da Lalau, mas a Lalau, ela decide, né, que não vai querer mesmo ele. Ela não aceita o pedido de casamento do Félix, que reforçou o pedido de casamento e tal. A dona Ana, por arrependimento, dona Ana não, gente, dona Antônia passa a aceitar o casamento da filha do filho, né, com a Lalau, sendo que a essa altura a Lalau realmente não queria mais. Bom, gente, no final do livro, o que acontece? Ela acaba conseguindo casar o filho dela, né, o Félix, com a Sinhazinha, e a Lalau acaba se casando com outro homem, né? Ela acaba se casando com um homem chamado Silverino. Aí a última frase do livro diz assim: foram honestos, mas felizes não se sabe. Porque o que acontece? Eles foram honestos no sentido de, tipo assim, de casarem, de terem um matrimônio ali todo na frente da sociedade e de não traírem os seus cônjuges. Mas assim, ficou muito nítido que ambos se amavam demais, e que o amor deles não suportou toda aquela confusão familiar e tudo mais, né? Hoje em dia o nome é muito importante, mas antigamente, gente, era muito mais, entendeu? Então, essa coisa de envergonhar o nome, de envergonhar a família, tudo mais era muito mais pesado, né? E a mesma coisa também com a questão social. Hoje em dia, as pessoas já não gostam de se misturar, né? As famílias que
têm mais dinheiro não gostam, né, que os filhos e filhas se envolvam com pessoas menos afortunadas. Vocês imaginam antigamente que as pessoas tinham muito dinheiro, terras, várias fazendas, um monte de coisa, quando viam, tipo, os filhos ou as filhas se apaixonarem por míseros empregados, assim, sabe? Camponeses e tudo mais. Então era como se fosse uma vergonha para a sociedade, tipo assim, um escândalo, né? O que não é tão diferente de hoje em dia, se a gente for parar pra pensar, né? Mas, enfim, eu gostei bastante. Eu sou suspeita pra falar, gente, porque eu gosto demais dos livros do Machado. Sempre que eu acho alguma coisa pra ler do Machado de Assis, eu sempre leio e trago pra vocês, porque é realmente um dos meus autores nacionais, assim, preferidos. Bom, se vocês já tiverem lido esse ou outro livro do Machado, deixem aí nos comentários. Eu quero saber o que vocês acham da escrita dele, dos contos que ele fazia, tudo mais, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo pra me ajudar, porque isso vai fazer o vídeo alcançar mais pessoas. E me seguir no canal, porque isso vai estar contribuindo bastante pro meu trabalho continuar, né? Pro meu trabalho ser valorizado. Beijos e até a próxima!